A noite estava tranquila, mas havia algo de diferente no ar. Eu morava com meus pais em uma casa simples, isolada no coração da floresta do Acre, mais precisamente em Senador Guiomard. A casa, modesta como todas as coisas que possuíamos, ficava à margem de uma grande mata, onde o som da natureza se fazia constante e ensurdecedor. A vida ali era silenciosa, mas ao mesmo tempo cheia de segredos que a floresta guardava, como se ela própria fosse uma entidade viva, observando-nos de longe. A cada dia, dependíamos dela para sobreviver, sua água, seus frutos, sua madeira. A relação com a natureza era de respeito, mas também de uma cautela que não podia ser ignorada. Naquela noite, a lua cheia iluminava o caminho como uma lâmpada pálida, pendurada no alto entre as copas das árvores. Meu pai estava cansado do dia de trabalho e minha mãe, com a saúde debilitada, não podia mais fazer o esforço de ir até o rio buscar água. Então, como já era de costume, fui eu. A tarefa parecia simples, e durante anos eu a realizava sozinha, com a confiança de quem conhece a floresta como a palma da mão. No entanto, naquela noite, havia algo diferente no caminho. Eu desci pela pequena trilha que nos conduzia até o rio. O som dos meus passos, abafados pelo solo de terra vermelha, era o único som que se ouvia além do canto dos grilos e do farfalhar das folhas. A brisa estava suave, quase imperceptível, e a lua cheia projetava sombras longas sobre as árvores. A paisagem parecia calma, como de costume, mas, de alguma forma, uma sensação desconfortável começou a se espalhar pela minha mente, como se algo estivesse observando, esperando. Segui em frente, carregando o balde vazio, sem saber ainda que aquela noite não seria como as outras. A volta para casa não foi como as outras. Eu, que costumava caminhar sem pressa, com a mente tranquila, sentia algo estranho no ar. O balde de água balançava em minha mão, mas não era o peso que incomodava. Era a sensação. Aquela sensação de que algo estava fora do lugar. O caminho estava o mesmo, mas a floresta ao redor parecia mais densa, como se as árvores estivessem se fechando, tornando o ambiente mais pesado. O som dos meus passos, antes naturais, parecia agora abafado, quase como se a terra estivesse tentando silenciá-los. Foi quando ouvi o primeiro ruído. Algo que quebrou o silêncio da noite. Um estalo vindo da direção das árvores. Um galho se partindo, como se alguém estivesse se movendo por entre elas, tentando se aproximar. Tentei ignorar, pensando que fosse apenas algum animal, talvez um macaco ou um bicho preguiça comuns na região, mas não consegui afastar a sensação de estar sendo observada. Os fios de cabelo na nuca se arrepiaram e o balde, que antes eu segurava com firmeza, parecia pesar mais a cada passo. O silêncio retornou, mas não por muito tempo. Um sussurro, quase imperceptível, veio das sombras ao meu lado. Era como se alguém estivesse murmurando palavras que não conseguia entender. O som parecia surgir de todos os cantos. Mas quando olhei para trás, não vi nada. Apenas a escuridão densa da floresta. Minhas pernas começaram a se mover mais rápido, sem que eu percebesse. O medo, ainda pequeno, começou a crescer. O sussurro não parava, e agora eu tinha a sensação de que não estava mais sozinha. Algo me seguia. Estava ali, nas sombras. Cada passo parecia mais apressado que o anterior, mas o som daquilo que me perseguia ainda estava presente, ecoando pela floresta. Eu não sabia o que era, mas sabia que precisava chegar em casa. E rápido. O medo que antes era uma sombra agora tomava forma,
tornando-se uma presença tangível. Eu comecei a perceber que os passos que ouvira não eram apenas o eco do meu próprio caminhar. Algo estava me seguindo. No início, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas os passos começaram a se tornar mais claros, mais próximos, e o pior, eram perfeitamente sincronizados com os meus. Cada vez que eu dava um passo, o som era repetido exatamente ao meu lado, como se alguém estivesse atrás de mim, imitando cada movimento. O som dos passos ecoava pela floresta, mas quando olhava para trás, não via nada além das árvores espessas e da escuridão. A sensação de estar sendo observada se intensificou, como se os próprios troncos das árvores estivessem me encarando, ocultando algo nas sombras. Aumentei o ritmo, tentando sair da trilha, mas para meu pavor, os passos continuavam a me seguir, mais rápidos, como se a criatura atrás de mim estivesse se divertindo com minha inquietação. Eu olhei novamente para trás, mas o que vi não fez sentido. Nada, apenas a escuridão que se estendia entre as árvores. Senti um nó na garganta, uma vontade de gritar por socorro. Porém, quando abri a boca, minha voz parecia se perder, engolida pela densidade da mata, como se a própria floresta me silenciasse. Desesperada, tentei me lembrar do caminho, mas a floresta estava se tornando um labirinto. Meus pés começaram a me levar para longe da trilha, para áreas mais escuras e desconhecidas. A tensão era insuportável, e eu sabia que algo estava me cercando, cada vez mais próximo. O que parecia ser apenas uma sensação estranha se tornou algo muito mais real e aterrador. De repente, eu vi um par de olhos brilhando na escuridão, refletindo a luz da lua com uma intensidade que me paralisou. Era como se o próprio fogo estivesse ali, espreitando nas sombras. Eles brilharam de maneira insuportável, como dois faróis, e eu soube no fundo de minha alma que algo indescritível estava diante de mim. A figura apareceu, quase como se tivesse surgido do próprio chão. Suas pernas estavam viradas para trás, um detalhe grotesco que me fez tremer. Os cabelos flamejantes, como se estivessem queimando com uma chama sobrenatural, se agitavam no vento. Não sabia o que era, mas uma palavra antiga, que me fora contada ainda criança, veio à minha mente: Curupira. A criatura mitológica, guardiã das florestas, com seus olhos ardentes e aparência de pesadelo. A risada que emitiu foi horrível, estridente e cortante, reverberando por entre as árvores. O som parecia crescer e ecoar, tornando-se uma presença dentro da floresta, fazendo com que até as árvores parecessem se curvar em direção a mim. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu sentia que a floresta estava se fechando, cada vez mais apertada ao meu redor. O Curupira fez um movimento rápido, algo quase invisível aos meus olhos, mas que me confundiu por completo. Ele imitou meus passos com precisão, tornando cada movimento um emaranhado de confusão. Eu tentei correr, mas meus pés estavam desorientados, como se o próprio terreno me traísse. Cada passo parecia me afastar da trilha segura e, ao mesmo tempo, ele se aproximava mais, rindo da minha aflição, me conduzindo mais fundo na escuridão. Eu não sabia mais o que fazer, não sabia para onde correr. O medo tomou conta de mim de uma forma que nunca imaginara ser possível. Eu estava diante de uma criatura que não pertencia a este mundo, um ser que desafiava qualquer lógica humana. O Curupira se aproximava, com os olhos flamejantes e um sorriso cruel, enquanto a floresta parecia se dobrar para ele,
como se tudo ao meu redor estivesse em conluio com aquela maldição. Desesperada, meus dedos encontraram algo em meio ao chão, um galho grosso e firme. Agarrei-o com toda a força que ainda restava em mim, tremendo, mas com uma necessidade imensa de sobreviver. O curupira se aproximou ainda mais rápido, seus pés virados para trás, fazendo-o parecer mais rápido e imprevisível. Ele riu, uma gargalhada macabra que me fazia sentir como se estivesse sendo arrastada para um pesadelo sem fim. Quando ele se lançou em minha direção, eu não hesitei. Com todo o medo que queimava em meu peito, balancei o galho com força, acertando o rosto da criatura. O impacto fez a criatura esticar o pescoço para trás, e um grito de dor e raiva se soltou de sua garganta. Aquele som, abafado pela vegetação, reverberou por toda a floresta, mas a criatura não parou. Sua agilidade era sobrenatural, movendo-se com uma rapidez que desafiava a própria natureza. Ele se afastou, mas logo retornou mais furioso. Eu sabia que cada segundo que passava me levava mais longe de qualquer possibilidade de escape. O curupira se movia com tanta rapidez que minha visão se confundia. Cada movimento meu parecia em vão, mas eu não poderia parar. O galho era minha única defesa. Então, em um movimento abrupto, a criatura começou a desaparecer. Suas formas se dissolveram em um turbilhão de folhas e vento, deixando atrás de si uma sensação de mistério e medo profundo. Mesmo assim, o perigo ainda estava presente, pairando no ar. O curupira não havia ido embora, mas naquele momento eu havia ganho tempo. Tempo que não sabia quanto seria. Minhas pernas estavam quase sem forças, mas o medo me impulsionava, fazendo com que eu corresse sem parar, sem olhar para trás. O vento quente e úmido da floresta batia no meu rosto e meu coração parecia querer saltar pela garganta. Cada passo que dava era mais apressado que o anterior, como se a cada instante a ameaça do curupira fosse se aproximando novamente. O caminho de volta parecia mais longo do que nunca. As sombras das árvores pareciam se esticar em minha direção, e a sensação de que algo me observava nunca deixava meu peito. Eu ouvia os sons da floresta, mas agora todos me pareciam ameaçadores. O farfalhar das folhas, o estalo de galhos quebrando, até o murmúrio do vento parecia anunciar a presença do curupira, que poderia surgir a qualquer momento, com seus olhos flamejantes e aquele sorriso de demônio. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, avistei minha casa. O alívio de ver a construção simples ao longe me fez aumentar o passo, mas o medo não me deixava. Ao chegar, travei a porta atrás de mim, com as mãos tremendo, e respirei profundamente, tentando recuperar o fôlego. O som da floresta lá fora se abafou, mas a lembrança dos olhos brilhando na escuridão e da risada estridente ainda ecoavam em minha mente. Eu sabia que a floresta, que sempre fora um lar para minha família, agora estava repleta de mistérios e perigos que eu nunca imaginei serem possíveis. O curupira não era uma história para assustar crianças. Ele era real, e a floresta, com toda a sua beleza e serenidade, escondia um terror que eu agora conhecia de perto. Na manhã seguinte, eu me sentei à mesa com meus pais, mas minha mente estava longe, perdida na lembrança daquele pesadelo. O cheiro do café e o som da madeira estalando sob o calor do fogo não conseguiam me afastar daquelas imagens horríveis. A risada do curupira ainda ressoava em meus ouvidos, e seus olhos flamejantes estavam gravados em minha memória,
como se tivessem se fixado em minha alma. Eu olhava para as árvores fora da janela, mas já não as via como antes. A floresta, que sempre fora um refúgio seguro, agora parecia esconder um perigo silencioso, aguardando o momento certo para se revelar. O Curupira não era apenas uma lenda contada ao redor da fogueira. Ele era real. Ele estava lá, na escuridão, à espreita, pronto para devorar qualquer um que ousasse desrespeitar os limites da natureza. Meu pai e minha mãe estavam ao meu lado, alheios ao tormento que eu havia vivido. Eles não podiam compreender a profundidade do que eu sentira, mas suas expressões preocupadas não passavam despercebidas. Eu os olhei com um peso no peito e fiz um juramento silencioso. Nunca mais sairia sozinha à noite. A floresta que um dia foi minha amiga agora era um inimigo silencioso. E eu sabia que qualquer passo que eu desse fora da trilha poderia ser o último. A sensação de estar sendo observada nunca me deixou. O Curupira, embora afastado por enquanto, ainda poderia estar lá fora, nas sombras, esperando. A floresta não me parecia mais acolhedora. Ela estava cheia de mistérios, de perigos e talvez de algo muito mais escuro que eu jamais poderia entender. Ano de 1970, na cidade de Rio Branco, estado do Acre. Era uma tarde quente de verão, daquelas em que o calor se estende até o fim do dia, fazendo o corpo suar a cada movimento. Eu, João da Silva, sempre fui um caboclo simples. Acostumado com o canto dos rios e com o cheiro da terra molhada, meu lar era a selva, e a selva era o meu lar. A pesca era o meu sustento, e o rio, o meu caminho. Naquele dia, eu me vi mais afastado do que o costume. O peixe não estava fácil, e eu me arrisquei um pouco mais para dentro da mata. A tarde estava tranquila até o momento em que decidi começar o retorno para casa. Mas, ao olhar ao redor, percebi que a mata se fechava de maneira diferente. O som dos pássaros parecia mais distante, e o silêncio se instaurava de forma desconcertante. Como se as árvores soubessem que algo estava prestes a acontecer. Andei por mais alguns minutos, tentando encontrar um sinal, uma trilha, qualquer coisa que me levasse de volta à margem do rio Acre. Porém, em vez de encontrar o caminho, dei de cara com uma clareira que nunca havia visto antes. O sol, que já se escondia atrás das montanhas, não iluminava mais como antes. O vento, leve e frio, passou a soprar de forma estranha. Fiquei parado, como se o tempo tivesse desacelerado, e algo me dizia que aquele lugar não era natural. Foi nesse momento que ouvi, nitidamente, o vento sussurrando meu nome. A sensação de que havia algo ali, observando, tomou conta de mim. Algo estava errado, mas não sabia o que era. Algo que mais tarde me perseguiria até os dias de hoje. Aquela clareira, que antes parecia um refúgio, agora me sufocava. A neblina, fina como um véu, começou a se espalhar pelo chão, subindo lentamente até cobrir as árvores, tornando tudo ao redor difuso e impreciso. O vento cessou de repente, como se a própria floresta tivesse parado para escutar. Eu já sentia uma inquietação crescente, um aperto no peito que não podia explicar. Olhei em volta, tentando encontrar o caminho que eu havia percorrido, mas as sombras da floresta estavam mais densas, e a clareira, que antes parecia aberta, agora me parecia um labirinto. Foi quando comecei a ouvir os passos. Primeiro,
Eram apenas leves estalos de galhos secos sendo pisados, como se algum animal estivesse se aproximando. Mas os estalos se intensificaram, e logo pude perceber que não era um simples animal. Os passos eram pesados, quase como se algo de grande porte estivesse vindo em minha direção. O som dos galhos quebrando reverberava pelo ar, ecoando de maneira estranha, como se a própria mata estivesse tremendo. A sensação de estar sendo observado me tomou de forma avassaladora, e por um momento meu corpo paralisou. Foi então que o vi. Surgiu da névoa lentamente, como se estivesse se materializando diante de mim. Era uma figura alta, magra, com um corpo estranho, desproporcional. Seus olhos, aqueles olhos vermelhos como brasas, me fixaram, e algo gelado percorreu minha espinha. Não havia dúvida. Era o Mapinguari. Ouvi falar dele desde criança, mas jamais imaginei que fosse real. Sua presença era esmagadora, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado. Era como se algo sobrenatural emanasse daquela criatura, algo que ia além da simples força física. Eu fiquei imóvel, mas não por escolha. Algo me dizia que se me movesse, o perigo seria ainda maior. Aquela criatura não era um simples espectro da floresta. Ela era real, e agora, mais do que nunca, sentia que estava sendo caçado. O vento cortante parecia ainda mais forte, e o peso no ar se tornava quase insuportável, como se a própria selva estivesse se fechando ao meu redor. Eu comecei a correr, sem pensar, meu corpo reagindo por instinto. A cada passo, o som dos galhos se quebrando atrás de mim crescia, como se a criatura estivesse mais próxima a cada segundo. O Mapinguari não apenas me seguia, ele estava me caçando. Eu podia sentir os passos pesados, ritmados e firmes, ecoando pela floresta. Quando olhava para trás, via apenas a neblina, mas sabia que ele estava ali, imerso na bruma, me observando. O som do seu caminhar pesado reverberava, uma batida quase regular, como se a criatura estivesse testando o meu limite, se aproximando pouco a pouco. Eu não podia perder tempo, mas meu corpo estava começando a ceder. O pânico já tomava conta de mim, mas algo dentro de mim dizia para não parar. Eu tentei usar o que conhecia da selva, o pouco que sabia das trilhas escondidas e dos caminhos que a mata oferecia. Corri para onde as árvores eram mais fechadas, onde o terreno se tornava mais difícil. Talvez, pensei, ele não conseguisse me seguir ali, mas os passos não pararam. Pelo contrário, ficaram ainda mais intensos. O som de galhos sendo partidos continuava, e a sensação de que a criatura estava ficando mais perto só aumentava. Minhas pernas estavam cansadas, mas não podia parar. Eu sentia o ar se tornando mais denso à medida que avançava, como se o próprio ambiente estivesse me sufocando. O cheiro da terra molhada se misturava com o suor, e tudo ao redor parecia um borrão. Eu estava perdido, e o Mapinguari parecia mais uma sombra implacável, sempre à minha caça. Minhas forças estavam se esgotando. O medo havia tomado conta do meu corpo, e cada passo se tornava mais difícil do que o anterior. As árvores ao redor pareciam se fechar, e eu mal conseguia respirar. Eu já não sabia mais em que direção estava correndo. A sensação de estar sendo perseguido era esmagadora, e a presença do Mapinguari atrás de mim não fazia nada mais do que intensificar meu pânico. Foi então que, em um momento de desespero absoluto, caí no chão.
Meus joelhos não aguentaram o peso do medo e da exaustão. A respiração ofegante e o som dos meus batimentos no peito eram tudo o que eu ouvia, e a escuridão da selva parecia se aproximar rapidamente. Olhei para trás, esperando ver os olhos vermelhos do Mapinguari se aproximando, mas, em vez disso, vi uma figura diferente. Lá, à distância, avistei um grupo de caçadores. Eles surgiram como uma visão distante, sombras contra o fundo da floresta, suas armas em punho, seus rostos endurecidos pela vida na selva. Eles estavam lá, e isso foi o suficiente para me dar alguma esperança. Ao verem o vulto monstruoso do Mapinguari, os caçadores não hesitaram. Com uma rapidez que me surpreendeu, se posicionaram, prontos para enfrentar o que quer que fosse. O Mapinguari, ao perceber a chegada dos caçadores, pareceu hesitar por um momento, como se soubesse que sua presença já não era mais segura. A criatura, ainda uma sombra ameaçadora, recuou, sumindo na neblina da floresta com a velocidade de um fantasma. Os caçadores me alcançaram e, sem palavras, me puxaram para a segurança do acampamento. Eu estava vivo, mas o que havia acontecido naquela selva continuava me assombrando. Eu não compreendia completamente o que tinha visto, mas sabia que o Mapinguari não era uma simples história. Ele era real, e por pouco eu não teria sido a próxima vítima. Cheguei em casa exausto, mas com a sensação de que o perigo ainda me acompanhava. A escuridão da noite caiu sobre o meu lar, e a quietude da floresta parecia mais opressiva do que nunca. Eu deveria estar aliviado por ter escapado, mas em vez disso, sentia uma pressão no peito, como se a selva ainda estivesse me observando. Cada canto da minha casa, cada sombra que se projetava nas paredes, parecia esconder algo. A noite caiu com um silêncio denso, quebrado apenas pelo som distante do vento. Mas esse vento, que antes parecia natural, agora me incomodava. Ele sussurrava, como se trazesse consigo algo mais. Sempre que o vento batia nas árvores, parecia carregar o som dos passos pesados que eu tanto temia. Eu sabia que não estava ouvindo coisas. Os passos estavam ali, quase imperceptíveis, mas presentes, como se a criatura estivesse à espreita, esperando o momento certo para aparecer. Os ruídos das folhas, o farfalhar das árvores, tudo parecia amplificado. A cada estalo, meu corpo se tensionava, esperando o pior. O medo, que eu acreditava ter deixado para trás na selva, agora se aninhava nos cantos da minha casa, tornando-se uma presença constante, invisível, mas palpável. O Mapinguari, eu sabia, não havia ido embora. Ele estava ali, não mais visível, mas vigiando, esperando. A sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. Eu não o via, mas sentia a sua presença em cada sopro de vento, em cada ruído à noite. E isso talvez fosse mais aterrador do que qualquer aparição. A vida depois daquele encontro não voltou ao normal. Por mais que eu tentasse seguir adiante, o medo sempre estava lá, encostado em minha alma, como uma sombra que não se dissipa. Eu andava pelas ruas de Rio Branco, tentando encontrar um pouco de paz, mas até o som dos passos dos outros me fazia voltar àquela noite. Fui até alguns moradores mais antigos, aqueles que conhecem as histórias da selva, perguntando sobre o Mapinguari, mas as respostas que recebia não passavam de fragmentos, de lendas incompletas. Cada um tinha sua versão. Uns diziam que ele era um espírito vingativo, outros falavam que ele era a personificação da selva,
uma criatura sem origem, sem razão, mas ninguém sabia ao certo, e isso só aumentava o peso no meu peito. Não havia uma verdade clara, e o mistério ao redor daquela criatura me consumia. Talvez, eu pensava, ele tenha me escolhido, como uma vítima a ser observada. Mas por que eu? Qual era o seu propósito comigo? Mesmo os caçadores, homens experientes que haviam me resgatado, não tinham respostas. Eles sabiam da lenda, mas nunca haviam enfrentado o Mapinguari de perto. Eu os observei e pude perceber a hesitação em seus olhos. Eles também estavam marcados, mas de maneira diferente, como se soubessem que algo ali não tinha explicação. Eu, por outro lado, não sabia como fugir dessa presença que agora fazia parte da minha vida. Minha existência, que antes era simples, havia sido alterada para sempre. Não importava onde eu fosse, não importava o que eu fizesse, o Mapinguari agora estava comigo, não mais visível, mas sempre presente, como um ciclo que nunca se quebra. Naquela noite, a selva estava diferente. O vento, mais forte que o normal, trazia consigo uma presença familiar, algo que eu já havia sentido tantas vezes antes. O silêncio da floresta era denso, pesado, como se a própria terra estivesse esperando por algo. O som dos galhos e folhas, sendo tocados pelo vento, era um lembrete constante dos passos que sempre me perseguiam. Mas hoje, ao contrário das outras noites, eu não corria mais. Eu sabia o que estava por vir. Saí de casa com o coração pesado, mas determinado. O ar estava frio, cortante, e cada passo que dava parecia ressoar na imensidão da selva. O vento, agora mais forte, parecia cantar ao meu redor, mas o som dos passos, aquele som que eu temia tanto, não estava mais lá. A criatura não me perseguia, ela estava apenas me esperando. Lá à minha frente ela apareceu, o Mapinguari. Agora não havia mais pressa. Ele não se moveu, nem se aproximou, apenas ficou ali, observando-me com aqueles olhos vermelhos, como brasas ardendo em meio à escuridão. Não havia mais medo em mim, apenas uma estranha quietude. A selva parecia ter parado completamente, como se a própria natureza tivesse cessado de respirar. O tempo parecia se arrastar enquanto nós dois nos encarávamos, em um silêncio que não poderia ser quebrado. Quando os primeiros raios de sol começaram a surgir no horizonte, a criatura lentamente desapareceu, como uma sombra sendo engolida pela luz. Não houve um som, não houve uma despedida. Simplesmente ela se foi. Eu voltei para minha casa, mas algo dentro de mim sabia: o Mapinguari nunca deixaria a floresta. Ele sempre estaria por ali, vigiando, esperando. Eu havia escapado, mas nunca poderia esquecer. O mapa da floresta, esse, nunca se apagaria. O caminho de volta, de alguma forma, sempre estaria à minha frente. Em 1970, eu era conhecido em Brasileia, no estado do Acre, como um homem de coragem inabalável, alguém a quem as pessoas recorriam em momentos de necessidade. A vida no interior, rodeada pela floresta densa e pelo silêncio constante, não era para qualquer um. Mas para mim, aquilo era meu lar, um lugar onde a força e a coragem se tornavam virtude, e a superação era a única forma de viver. Era uma noite sem lua, quando recebi o chamado. O relógio marcava perto das 10 da noite, e eu já me preparava para descansar após um dia exaustivo de trabalho no campo. A tranquilidade da casa era interrompida apenas pelo vento que passava pelas folhas das árvores,
e pelo cantar distante de alguns bichos. Mas, quando ouvi a batida na porta, senti que algo estava prestes a mudar. Era um vizinho distante, um homem simples que morava em um sítio isolado, a alguns quilômetros de distância da cidade. Ele estava visivelmente preocupado e me contou, com voz trêmula, que suas cabras e ovelhas estavam desaparecendo, uma a uma. Ele já havia notado sinais estranhos, rastros que pareciam não ser de nenhum animal comum, e um cheiro estranho que impregnava o ar. Algo estava matando os animais e ele não sabia o que fazer. Por algum motivo, a tranquilidade do sítio tinha sido quebrada e o medo estava começando a tomar conta. Sem hesitar, aceitei o pedido. Aquele homem precisaria de ajuda e eu não podia deixá-lo enfrentar o mistério sozinho. Quando cheguei ao sítio, uma sensação de inquietação me envolveu. O vento parecia sussurrar entre as árvores e o som da natureza, que normalmente trazia calma, soava mais estranho, mais perturbador do que eu já havia ouvido antes. A casa estava solitária, afastada de qualquer outra habitação, rodeada por uma densa vegetação que pareciam esconder segredos. O homem me levou até o galinheiro, onde as cabras estavam desaparecendo. A atmosfera estava carregada de tensão, e eu sabia no fundo que algo não estava certo. Eu havia ouvido muitas histórias sobre o que podia se esconder naquela mata, mas nunca imaginei que seria confrontado com algo tão sinistro. Decidi passar a noite e investigar mais a fundo. Algo me dizia que não seria fácil. Fui me acomodando na casa simples, tentando afastar os pensamentos que começavam a me assombrar. Mas o que quer que estivesse acontecendo ali, eu saberia até o amanhecer. A noite estava apenas começando, e eu não sabia ainda que ela guardava mais segredos do que eu poderia imaginar. A primeira noite no sítio parecia comum. O céu claro e sem nuvens oferecia uma tranquilidade ilusória. Passei as primeiras horas explorando os arredores e observando os poucos animais que ainda restavam. Mas logo, quando a escuridão tomou conta da casa, algo começou a perturbar o silêncio. Um som distante, quase imperceptível, que inicialmente pensei ser o farfalhar das folhas, passou a se destacar. Correntes arrastando-se pelo chão. Não sabia o que era, mas o barulho se espalhava pela casa, como se algo estivesse se arrastando na escuridão. Um som repetitivo e pesado. Tentei ignorar, tentando convencer minha mente de que se tratava apenas do vento. Porém, a tensão era palpável. A casa, com seu aspecto simples e rústico, parecia carregar uma presença que não conseguia entender. As correntes continuaram, agora mais perto, mais intensas. Um presságio de algo que eu ainda não conseguia ver. Cada ruído parecia um aviso. O vento lá fora uivava entre as árvores, mas dentro da casa, o ambiente estava mais carregado do que o normal. Foi quando comecei a perceber as sombras dançando nas paredes da sala. Grandes, irregulares, movendo-se de maneira que não correspondia aos padrões do ambiente. Eram formas que se distorciam, mais largas do que deveriam ser, como se algo estivesse se movendo nas trevas. Eu sabia que algo não estava certo, mas não sabia o que fazer. Meu corpo, mais pesado com o passar das horas, começou a reagir ao medo, e minha mente procurava uma explicação lógica para aquilo. Mas o medo, esse sim, começava a tomar conta de mim. Decidi verificar o galinheiro. Peguei uma lanterna e, com o coração batendo forte no peito, caminhei até lá.
O cheiro que senti logo ao me aproximar era o de carne podre. Meu estômago se revirou, mas o que me causou maior inquietação foram as pegadas estranhas que se espalhavam pelo chão. Algo estava ali. Algo que eu ainda não conseguia compreender. O dia amanheceu com um silêncio peculiar. Acordei alerta, como se estivesse sendo observado. Inspecionei os arredores da casa, procurando por qualquer sinal do que poderia ter ocorrido na noite anterior. O cheiro insuportável de carne podre ainda pairava no ar, como uma marca deixada pela noite. As pegadas estranhas que encontrei perto do galinheiro continuavam na minha mente, mas, estranhamente, não encontrei mais vestígios. Nada parecia fora do lugar, mas havia algo de errado, algo que não conseguia identificar. Os animais do sítio estavam inquietos, mas isso era tudo. A tarde transcorreu com a mesma calma enganadora, mas à medida que o sol começou a se pôr, uma sensação de pavor tomou conta do ambiente. As árvores, antes suaves e pacíficas, pareciam agora observar-me com uma intensidade desconcertante. Cada estalo no galpão, cada movimento nas sombras, aumentava a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu sabia que a noite seria longa, mas não imaginava que seria tão aterradora. Quando a escuridão se abateu novamente, o som familiar das correntes arrastando-se pelo chão ecoou pela casa, desta vez mais forte, mais próximo. O vento não ajudava a amenizar a inquietação que se espalhava. Algo estava ali, e não era mais um mistério, mas uma presença. A sensação era clara, algo que eu não podia ver, mas que estava à espreita, esperando o momento certo para revelar-se. E então, aconteceu. A criatura apareceu à porta. Não havia como descrever aquilo. Um ser monstruoso, de olhos amarelos penetrantes e dentes afiados como lâminas. Uma figura distorcida e selvagem, cercada por uma aura de fúria. Sua pele, escura e escamosa, parecia quase brilhar à luz tênue da lanterna. A besta estava ali, e não era apenas um mito. O chupa-cabra, tão falado nas histórias da região, estava bem diante de mim, e eu soubera naquele instante que não era mais uma lenda. A criatura, aparentemente em busca de algo maior do que cabras ou ovelhas, se aproximou com uma ferocidade implacável. Eu percebi então que estava sendo caçado, e aquilo, sem dúvida, era apenas o começo. O ar estava pesado, e o som das correntes arrastando-se sobre o chão parecia ecoar ainda mais alto. Antes que eu pudesse reagir, a criatura irrompeu pela porta. Era monstruosa, com olhos amarelos que brilhavam intensamente na escuridão. Seus dentes afiados reluziam à luz da lanterna, e um rugido gutural veio de sua garganta. Minha mente, tentando processar o que via, quase falhou, mas o instinto me puxou para a ação. A luta foi imediata. O chupa-cabra atacou com uma velocidade surpreendente, suas garras afiadas cortando o ar como facas. Eu tentei reagir, mas a cada movimento parecia que a criatura estava um passo à frente. Os olhos amarelos brilham de maneira hipnótica e me senti momentaneamente desorientado. Um medo primal começava a se infiltrar em meu corpo, mas eu sabia que não podia ceder. A criatura foi mais rápida. Ela me empurrou para trás, arranhando meu peito com suas garras afiadas. A dor era intensa, mas a adrenalina me mantinha em pé. Eu lutava, resistia, mas a força da besta parecia inumana. Ela me cercava, atacando sem cessar. Cada movimento dela parecia se tornar mais furioso, mais desesperado. Minha visão ficou embaçada pela dor,
mas consegui, com um último esforço, empurrá-la para dentro do galinheiro. Sem perder tempo, trancava a porta com toda a minha força, sentindo as garras da criatura batendo contra o tronco de madeira. Meu corpo estava exausto, ferido, mas a tensão não desaparecia. Eu sabia que a besta estava do lado de fora, procurando uma forma de escapar. Cada minuto parecia uma eternidade. Fechei os olhos, tentando recuperar o fôlego, mas o terror não me deixava. O tempo estava se esgotando e eu sabia que não poderia ficar ali para sempre. Acordei na manhã seguinte com o corpo pesado e dolorido. Os ferimentos eram muitos, mas a adrenalina da noite anterior me mantinha de pé. O galinheiro estava intacto, mas o cheiro de carne podre, agora mais forte e penetrante, parecia ter tomado conta de tudo. Não havia como escapar daquele fedor. Ele se infiltrava em cada canto da casa, mais insuportável do que qualquer coisa que já tivesse sentido antes. Com passos lentos, decidi sair para verificar os danos. Cada movimento me causava dor, mas não havia escolha. A curiosidade e o medo me impulsionavam. O que encontrei ao inspecionar os arredores foi pior do que imaginava. As marcas. As profundas e largas marcas de garras espalhadas pelo galinheiro e pelas paredes da casa eram inconfundíveis. Como a criatura não havia escapado, não era possível entender. As feridas deixadas pelos golpes eram recentes, quase frescas, e ainda o sangue estava visível, embora tivesse sido praticamente absorvido pelo solo seco. Algo estava errado, muito errado. A sensação de terror não me abandonou. Algo me dizia que a criatura não estava distante, mas onde? Por que, ao amanhecer, ela não havia sido encontrada? Cada passo que dava pela propriedade parecia trazer mais inquietação. O ar estava pesado e a sensação de que algo estava à espreita nunca desaparecia. Os animais que antes pareciam tranquilos estavam agora inquietos, nervosos, como se sentissem a presença de algo terrível. A casa, antes simples e acolhedora, agora parecia um lugar vazio e frio. Havia algo na estrutura que não se encaixava mais. A cada canto que eu olhava, sentia que alguma coisa havia mudado. Não havia mais segurança, e a certeza de que a besta estava ainda por perto me deixava em alerta constante. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio perturbador. A cada amanhecer, eu procurava por mais sinais da criatura, mas a cada vez que verificava, não encontrava nada além de mais pegadas e vestígios das suas visitas noturnas. Porém, a sensação de que ela ainda estava por perto, se escondendo nas sombras, nunca me abandonava. Os animais continuavam a desaparecer e o medo parecia crescer com o tempo. Certa noite, quando o céu estava coberto por nuvens escuras, eu me vi novamente acordado pelo som familiar. O som das correntes, arrastando-se lentamente pelo chão, preenchia o silêncio da noite. Era mais alto do que antes, mais próximo, e meu coração batia acelerado. Desta vez não havia dúvida. A criatura estava de volta. Levantei-me rapidamente, a mente clareando em meio ao pânico. Sabia que não podia mais hesitar, não podia mais esperar. Preparei-me com o que tinha à mão, uma faca afiada e um pedaço de madeira, improvisando minhas armas. A determinação que me tomava era imensa, quase insana. Eu sabia que não haveria descanso até que essa criatura fosse destruída, ou até que ela me destruísse. O som das correntes aumentava, se aproximando com uma velocidade assustadora. Eu não sabia o que me aguardava,
mas estava pronto para enfrentar a besta novamente. Estava determinado a acabar com o pesadelo, custe o que custar. A noite estava quieta, mas a tensão no ar era palpável. O som das correntes, agora mais claro que nunca, ecoava pela casa como um anúncio de que o fim estava próximo. Eu sabia que aquele seria o confronto final. Estava mais preparado, mais focado, com a fúria de quem já não tinha mais medo de morrer, mas sim de deixar o pesadelo escapar novamente. A criatura apareceu na porta, com os olhos amarelos brilhando como lanternas na escuridão. Seus dentes afiados e sua postura agressiva me desafiavam a lutar. Não houve hesitação. Com um grito rouco, avancei, usando a força que me restava para golpeá-la com tudo o que tinha. O impacto foi brutal, mas o monstro não cedeu facilmente. A luta se arrastou por segundos que pareceram horas, até que, com um último esforço desesperado, consegui empurrá-la para o galinheiro e trancar a porta. A besta estava confinada, mas eu sabia que, embora o terror tivesse terminado, o preço daquilo tudo seria eterno. O amanhecer chegou, trazendo consigo uma paz falsa. O cheiro de carne podre ainda pairava no ar, como uma lembrança constante do que vivi. Algo dentro de mim estava quebrado, algo que nunca mais se consertaria. O chupa-cabra não voltaria, mas os horrores daquela noite permaneceriam comigo para sempre.